Doutor Rodorval, o presidente Lula da Silva, do PT, recebe o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Como é que o senhor avalia essa presença do ditador venezuelano sendo recebido com honras de Estado aqui no Brasil? Uma lástima completa, motivo de protesto e indignação de todos que defendem um Estado democrático de direito, de todos que defendem a democracia. O PT já tem uma larga folha de serviços prestados a praticamente todas as ditaduras do planeta. Só não entendo porque aqui no Brasil, quem é conhecido por democratas é justamente o governo do PT, o governo Lula, quando na verdade é um governo recordista em apoio a ditaduras. A ditadura chinesa, a ditadura cubana, a ditadura nicaragüense, a ditaduras africanas, a ditaduras do mundo islâmico, todas as ditaduras em todos os continentes do planeta têm um apoio e têm a boa vontade do PT, muitas vezes até dinheiro do povo brasileiro, para construírem pontes, para construírem portos, para construírem aeroportos, para construírem às custas do povo brasileiro. É de maneira extremamente triste, preocupante e ao mesmo tempo indignado que eu acompanho essa chegada de um ditador que, além de ditador, ele pode ser também considerado um homicida. A própria Anistia Internacional, em relatório público, qualquer pessoa pode consultar esse relatório da Anistia Internacional, já indicou que na Venezuela, no governo Maduro, já houve mais de 8.000 execuções extrajudiciais, ou seja, assassinato de qualquer um que se oponha ao governo. E isso em apenas 5, 6 anos. São mais de 8.000 assassinatos. Além de assassino, ele também tem vínculos com o tráfico de drogas internacional. Não é por outro motivo que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua captura. Então, Maduro, todos aqueles que fazem parte da sociedade brasileira, em qualquer escala socioeconômica, qualquer escala, qualquer universidade, do poder judiciário, no parlamento, nas empresas, em qualquer esfera de ação social, hoje no Brasil, deveriam estar protestando contra a visita desse homicida, ditador e traficante de drogas internacional. Mas o petismo continua insistindo nos serviços a todos os ditadores que se aproximam do Brasil. Eu espero que isso tenha consequências políticas para o governo do PT e para o presidente Lula da Silva, que também se destaca dentro do PT como um dos maiores entusiastas dessas figuras trevosas da política internacional. Doutor Rodorval Ramalho, essa presença do ditador venezuelano Nicolás Maduro tem produzido reações em alguns setores do parlamento. E há pouco eu estava vendo uma notícia que o presidente Lula da Silva está ameaçando governar por decreto se houver derrotas proximamente no parlamento. Essa postura do presidente Lula pode avançar no sentido de que, de fato, ele cada vez mais possa assumir aí, com apoio de setores do judiciário, uma posição totalitária no Brasil, doutor Rodorval? Sem dúvida nenhuma. O sonho do PT é instalar uma ditadura socialista no Brasil. Sempre foi, desde a sua origem. Ele só não instalou ainda uma ditadura no Brasil porque o Brasil ainda não é uma Venezuela, ainda não é uma Nicarágua, ainda não é uma Bolívia. Mas o sonho do PT é esse, é governar de maneira totalitária, eliminando os seus opositores e fazendo tudo que os ditadores de esquerda totalitária fazem, fechando o Congresso, ou deixando o Congresso funcionando apenas de maneira ilustrativa, sem poder nenhum. Para se ter uma ideia, no Congresso em Cuba são centenas de parlamentares e quando as matérias do governo são votadas, não há um voto contrário. É o parlamento com o qual o PT sonha desde sempre. Nós ainda estamos resistindo, apesar de um momento muito difícil, onde o judiciário tem atravessado com frequência
os limites das suas prerrogativas, mas no Congresso nós ainda observamos uma resistência a esse sonho totalitário do PT. Tomara que essa resistência não somente se mantenha, como se amplie, porque o PT dá inúmeros sinais de que pretende instalar uma ditadura no Brasil. Desde sempre. Agora, continua fazendo a mesma coisa. Ele não conseguiu no passado, e eu espero que não consiga. Eu espero que os segmentos democráticos da sociedade brasileira tenham força suficiente para barrar esse projeto petista. Inclusive, doutor Rodorval, existe a informação que não está previsto qualquer encontro entre Nicolás Maduro, ditador venezuelano, com representantes do parlamento brasileiro. O presidente Lula não está forçando a barra demais? E o país não pode avançar para uma desagregação social? Ou essa é uma hipótese descartada, doutor Rodorval? Não é uma hipótese descartada de maneira nenhuma. Eu já falei aqui em outros momentos, já citei uma frase famosa, segundo a qual a liberdade a gente não perde de uma vez, a gente vai perdendo aos poucos. Hoje, concretamente, existem ainda duas barreiras para o PT instalar uma ditadura no Brasil. O Congresso, no qual ele não tem maioria, tem que negociar tudo, por mais pragmáticos que sejam os parlamentares. O parlamento, sobretudo na Câmara de Deputados, é ainda uma barreira, e uma barreira ainda na opinião pública, que através das redes sociais se expressam frequentemente e com muita insistência contra esses arroubos totalitários do PT. Mas ninguém sabe exatamente o que pode acontecer amanhã ou depois. Nós estamos vivendo um momento no Brasil extremamente complicado, tenso, incerto, inseguro. Ninguém hoje se sente à vontade para falar, para emitir opiniões, para fazer política, nem mesmo aqueles que têm mandatos parlamentares. Eu não imagino um cidadão comum. Então, o momento é de extrema dificuldade, é muito tenso, é um momento que nos últimos 50, 40 anos o Brasil não viveu. Essa possibilidade de uma quebra da ordem institucional. E isso existe. Não por conta da oposição, da direita, da extrema-direita, como gostam de dizer, não. Vem de onde sempre vieram todos os ataques contra a democracia. Dos segmentos de esquerda, do PT, do PSOL e dos seus partidos satélites. Doutor Rodorval, está sendo programada uma nova manifestação para o dia 4 de junho, próximo domingo. Como deve ser a estratégia ou as estratégias dos segmentos de direita no país para tentar fazer frente a esse avanço totalitário no Brasil? Só há um caminho, que é o caminho da unidade. Não adianta ficar convocando manifestações de um grupo, dois grupos, não. Ou os segmentos mais conservadores e liberais conseguem compor uma ampla frente política, inclusive com segmentos do centro-esquerda, que já começam a se indispor com o governo PT, ou constrói essa ampla frente, ou não adianta. Todos juntos já não somos tão fortes assim. Se fôssemos tão fortes quanto dizem, não estaria acontecendo no Brasil essa série de equívocos, esse descalabro. Nós não receberíamos, sob hipótese nenhuma, um ditador, homicida, traficante internacional, para fazer parte de reuniões multilaterais em nosso território. Justamente porque nós não temos a hegemonia do processo, não somos majoritários, esse tipo de coisa acontece. E o PT vai continuar esticando a corda, como se diz no ditado popular. E só existe um caminho, que é o caminho da unidade. Sem unidade, nós não vamos para lugar nenhum. Nesse sentido, eu me preocupo muito com essas manifestações do dia 4, que foram unilateralmente convocadas, sem uma conversa, sem uma articulação maior, e eu acho lamentável isso, porque para colocarmos ou voltarmos a colocar aquelas multidões nas ruas do Brasil, nós precisamos de unidade política. Nós temos que olhar para frente, não podemos ficar olhando para trás. Para derrubar esse governo Lula, para derrubar essa pretensão totalitária, nós vamos precisar de muito mais forças políticas do que esses
que são já autodenominados conservadores e de direita. Vamos precisar ampliar esse arco. Sem essa unidade, sem essa construção política, sem a construção dessa ampla frente contra o totalitarismo petista, nós estaremos colocando uma dificuldade a mais na nossa resistência democrática.